Essa série de fotos de um casal sorrindo enquanto posa para retratos em 1890 é simplesmente incrível. Naquela época, tirar fotos era um processo demorado, exigindo muito tempo e esforço. Isso faz dessas fotos algo raro e especial, já que é incomum ver pessoas sorrindo em retratos vitorianos. Ao contrário de hoje, quando tiramos fotos a todo momento, o sorriso deles era algo precioso. Então, se você quer ver algo realmente único e especial, confira essas fotografias agora. Em 1944, Walter e Werner foram levados para Auschwitz, o maior campo de concentração nazista durante a Segunda Guerra Mundial, onde mais de 1,1 milhão de pessoas foram mortas. Ambos foram tatuados com números de identificação e apesar de estarem lá no mesmo período, nunca se conheceram até se reunirem 70 anos depois graças ao projeto Last Eyewitness, que preserva as histórias dos sobreviventes do Holocausto. A foto é ainda mais emocionante por ter um terceiro sobrevivente do Holocausto, tornando essa reunião de testemunhas vivas um momento realmente notável. Esta foto rara e espontânea de David Bowie e Ima é especialmente bela porque mostra uma das coisas mais difíceis de encontrar no mundo das celebridades, a autenticidade. O músico e a modelo sempre mantiveram seu relacionamento e casamento extremamente privados. Eu me apaixonei por David Jones, disse Ima em uma entrevista em 2014, eu não me apaixonei por David Bowie. Bowie é apenas uma persona. Eles se conheceram em um encontro às cegas organizado pelo cabeleireiro de ambos nos anos 90 e se casaram 2 anos depois, permanecendo juntos por 26 anos até a morte de Bowie em 2016. Esta foto histórica rara de 1969 apresenta Margaret Hamilton, uma engenheira de software que liderou a equipe da NASA responsável por pousar os astronautas na Lua durante a missão Apollo. Apesar de seu trabalho pioneiro e essencial, Margaret não é tão conhecida quanto os astronautas Neil Armstrong ou Buzz Aldrin. Na foto, ela é vista ao lado do código que contribuiu para o sucesso da missão. Como uma das primeiras mulheres a assumir um papel de liderança em engenharia de software, Margaret foi uma pioneira em seu campo e uma inspiração para outras mulheres que seguiram seus passos. Sophia Loren, uma famosa atriz italiana que atuou nas décadas de 1950 a 1970, é conhecida por sua beleza e curvas. Ela foi comparada a Marilyn Monroe quando chegou a Hollywood em 1957, e se orgulhava de sua preferência por macarrão e vinho em vez de seguir uma dieta restrita. Embora sua aparência tenha sido destacada, Loren recebeu reconhecimento por sua dedicação e talento ao longo de sua carreira. Ela ganhou um Oscar de melhor atriz por seu papel em Duas Mulheres e recebeu 5 Globos de Ouro, entre outros prêmios e indicações. Esta foto rara mostra Bernie Sanders em 1963 participando de um protesto não violento em Birmingham, Alabama, apoiado pelo Dr. Martin Luther King, quando a cidade ainda estava em grande parte dividida racialmente. Através de marchas, boicotes, protestos e o envolvimento da mídia internacional, Dr. King e a campanha de ação direta não violenta acabaram por forçar a desagregação em Birmingham. Sanders mais tarde se tornaria senador dos Estados Unidos e concorreria ao cargo de presidente dos Estados Unidos. Esta foto emocionante e rara faz parte de um livro publicado em 2020 intitulado Uma História Fotográfica de Homens Apaixonados, de 1850 a 1950. A coleção de fotos contém imagens de casais do mesmo sexo de todas as esferas da vida, que foram mantidas em segredo e escondidas da sociedade, devido à ilegalidade das parcerias masculinas durante esse período específico da história. Essas imagens comoventes, algumas delas tiradas secretamente,
fornecem um vislumbre raro de mundos privados que resistiram ao teste do tempo por até 170 anos. O livro é uma homenagem a esses improváveis sobreviventes de um mundo que estava apenas começando a se desenvolver. Esta foto adorável tirada em 2009 mostra que os punk rockers também são gentis. Um garotinho pede para sentir os espinhos da jaqueta de couro de um punk, e o moço aparentemente duro se ajoelha alegremente para atender ao pedido. A imagem é uma prova de que as aparências podem enganar e que nosso exterior não define quem somos por dentro. O sorriso no rosto do garoto e a expressão divertida do punk mostram a alegria que podemos encontrar na conexão humana, independentemente das diferenças superficiais. Você sabia que Dolly Parton é casada há 56 anos? Seu marido, Cal Dean, é tão reservado que muitas pessoas nem sabem que ele existe. Dolly e Cal se conheceram quando ela tinha 18 anos e se casaram 2 anos depois. Eles renovaram seus votos no 50º aniversário de casamento, com Dolly prometendo que eles ficariam juntos pelos próximos 50 anos. Parece que o segredo de seu casamento duradouro é manter as coisas privadas e pessoais. Nesta imagem, podemos ver 60 pares de sapatos de ferro nas margens do rio Danúbio, em Budapeste, Hungria. Este memorial foi criado para lembrar os judeus que perderam a vida durante a Segunda Guerra Mundial. Quando o Partido Político Nacional da Cruz Flechada assumiu o poder em 1944, eles começaram a deportar milhares de judeus para campos de concentração. Muitos judeus perderam a vida às margens do rio Danúbio. No total, mais de 100 mil judeus de Budapeste morreram durante o Holocausto, sendo mais de 50% da comunidade judaica local erradicada. Os sapatos representam as vidas perdidas de pessoas inocentes por causa de sua religião. Esta imagem emocionante capturada pelo fotógrafo Héctor Rondon durante uma rebelião de 5 dias na Venezuela em 1962 mostra o capelão Luiz Maria Padilla amparando um soldado gravemente ferido durante os violentos conflitos da época. A rebelião, conhecida como El Portenazo, resultou em centenas de mortes e ferimentos, deixando um rastro de destruição no país sul-americano. A foto, intitulada A Ajuda do Padre, foi premiada com o Prêmio Pulitzer de Fotografia em 1963 e também foi a foto do ano da imprensa mundial de 1962. Esta foto de 1940 mostra duas irmãs, Anne e Margot Frank, brincando alegremente na praia em Zandvoort, Holanda. No entanto, 2 anos depois, suas vidas seriam drasticamente alteradas pelas leis anti-judaicas que entraram em vigor na Holanda durante a Segunda Guerra Mundial. Para escapar da perseguição alemã, a família Frank se escondeu em um anexo secreto em Amsterdã por 2 anos, mas acabaram sendo denunciados e enviados para campos de concentração. Anne e Margot morreram em Bergen-Belsen em 1944, vítimas do genocídio perpetrado pelos nazistas contra os judeus. A foto é uma lembrança dolorosa da infância interrompida pelas atrocidades da guerra. Nesta imagem, podemos ver duas crianças, uma vacinada e outra não vacinada, ambas expostas ao vírus da varíola. Antes da descoberta da vacina contra a varíola, essa doença era responsável pela morte de 9 em cada 10 bebês infectados. A varíola causava bolhas cheias de pus pelo corpo e podia deixar sobreviventes cegos e com marcas permanentes. Lady Mary Montagu foi uma das responsáveis por desenvolver a vacina contra a varíola, que acabou sendo erradicada. A vacinação é uma medida importante para prevenir doenças e proteger nossa saúde. Esta foto incrível mostra o navio RMS Queen Elizabeth chegando ao porto de Nova York em 1945, repleto de soldados americanos que retornavam da Europa após a Segunda Guerra Mundial.
O navio partiu da Escócia em agosto e levou 5 dias para chegar a Nova York. A imagem mostra o convés do navio lotado de soldados, que estavam ansiosos para voltar para casa e reencontrar suas famílias. Embora a foto original tenha sido tirada em preto e branco, uma versão colorida foi produzida por Royston Leonard. Esta imagem é um testemunho emocionante da coragem e sacrifício dos soldados que lutaram pela liberdade durante a guerra. Esta imagem é impactante, mas a história por trás dela é ainda mais surpreendente. Durante uma expedição soviética na Antártida, o cirurgião Leonid Rogozov começou a sentir sintomas de apendicite aguda e sabia que precisava realizar uma cirurgia para sobreviver. Sem esperança de transporte para um hospital, ele tomou uma decisão corajosa e assustadora: realizar a cirurgia em si mesmo, sem anestesia geral. Rogozov fez um plano cuidadoso, esterilizou o equipamento e garantiu que os assistentes estivessem por perto, caso algo desse errado. Ele levou quase 2 horas, mas finalmente concluiu a cirurgia com sucesso. De volta à Rússia, sua coragem e determinação foram aclamadas como exemplos de perseverança. Esta foto tocante mostra 2 crianças inocentes, mas sua história está ligada a um capítulo triste da história americana. Após o ataque japonês a Pearl Harbor em 1941, o presidente Roosevelt ordenou que todos os japoneses americanos na costa oeste fossem confinados em campos de internamento, independentemente de sua cidadania. A imagem, intitulada Hora do Almoço e capturada por Dorothea Lange na Escola Rafael Veio em São Francisco, mostra as crianças pouco antes de serem evacuadas do bairro. Mais de 112 mil japoneses americanos foram forçados a deixar suas casas e viver em condições desumanas nos campos de internamento por até 3 anos, sofrendo perda de suas casas, empregos e vidas. Esta foto é uma rara visão da libertação dos campos de concentração pelos aliados após a Segunda Guerra Mundial. Os sobreviventes nos rostos mostram a alegria do momento, mas ainda teriam um longo caminho a percorrer para se recuperar do trauma. Muitos tentaram voltar para casa, mas encontraram amigos assassinados e comunidades inteiras exterminadas, com vizinhos ocupando casas de propriedade judaica. As indenizações e a recuperação ainda estavam muito distantes. Os soldados aliados testemunharam as atrocidades do Holocausto e revelaram a verdadeira extensão dos horrores do regime nazis. Em 1967, Katrine Switzer se inscreveu para participar da Maratona de Boston, mas havia uma regra que proibia mulheres de participar. Mesmo assim, ela correu e tudo ia bem até que um organizador tentou impedi-la fisicamente de continuar. Katrine persistiu e completou a maratona, tornando-se uma ativista pelos direitos das mulheres no esporte. Sua determinação e coragem inspiraram muitas mulheres a seguir seus sonhos atléticos. Em 1972, a Maratona de Boston finalmente permitiu oficialmente a participação feminina. Katrine Switzer é um exemplo inspirador de como uma pessoa pode fazer a diferença e lutar pela igualdade. As máquinas de ordenha robóticas são uma inovação importante para os agricultores modernos, permitindo que as vacas produzam mais leite com menos trabalho humano. Mas antes disso, as vacas eram ordenhadas à mão pelos agricultores ou por leiteiras, mulheres que faziam manteiga e queijo com o leite. Nessa foto antiga, vemos como era esse processo mais tradicional, com gatos passeando pela fazenda enquanto as vacas eram ordenhadas à mão. Nas décadas de 1930, as vacas eram ordenhadas por bombas mecânicas que só permitiam 2 ordenhas por dia. Com as máquinas robóticas de hoje, as vacas podem ser ordenhadas até 6 vezes por dia. Mas não se preocupe, os gatos não se aproximam mais das vacas enquanto elas são ordenhadas. Nesta foto, vemos 5 soldados australianos magros e fracos, que foram prisioneiros de guerra e foram libertados, lendo o jornal e bebendo chá.
Infelizmente, a imagem captura apenas uma pequena parte da terrível história que eles enfrentaram. Durante a Segunda Guerra Mundial, mais de 22 mil soldados australianos foram capturados pelo Japão em toda a região do sudeste da Ásia e forçados a trabalhar em campos de trabalho forçado. Eles sofreram fome, abuso, espancamentos rotineiros e más condições de vida. Mais de 8 mil soldados morreram enquanto estavam em cativeiro, construindo ferrovias e estradas para as forças japonesas. Esta imagem serve como um lembrete dos horrores da guerra e da resiliência do espírito humano. Vicki Douglas não é tão famosa quanto outras celebridades dos anos 50, como Marilyn Monroe ou Jayne Mansfield. Mas, por volta de 1956, ela apareceu na capa da revista Life e, em 1957, Ralph Crane tirou uma foto icônica dela com um vestido que deixava suas costas expostas. Ela passou a usar vestidos sem costas o tempo todo e foi apelidada de The Back, as costas. No entanto, a carreira de atriz de Douglas nunca decolou e ela nunca teve muito sucesso em Hollywood. Ela afirma que nunca pensou que mostrar as costas era sexy e que seu apelido foi apenas um papel que ela desempenhou. A imagem mostra um missionário católico segurando a mão de uma criança faminta na região de Karamoja, Uganda, durante a fome que ocorreu em 1980. Cerca de 60% das crianças nessa região morreram durante esse período. A foto ganhou o prêmio de foto do ano da imprensa mundial, embora o fotógrafo Mike Wells tenha sentido vergonha devido à demora na publicação. A fome ocorreu devido a uma guerra com países vizinhos, o que levou à falta completa de alimentos e suprimentos, tornando-se uma das piores da história. Essas fotos raras de 1900 mostram um casal feliz e apaixonado diante das câmeras. Embora não se saiba em que país eles viviam, é interessante notar que, no Reino Unido, o lesbianismo nunca foi estritamente legal, embora tenha sido desaprovado socialmente. Nos Estados Unidos, a homossexualidade só foi retirada da lista de transtornos mentais em 1973. No entanto, mesmo no Reino Unido, a comunidade lésbica enfrentou invisibilidade e misoginia por décadas. Essas fotos são um lembrete importante de que amor é amor, independentemente de quem o sente. O valor de um professor não pode ser medido apenas pelas notas dos alunos. Além de melhorar as habilidades cognitivas, professores também podem ajudar a desenvolver habilidades emocionais que impactam no sucesso a longo prazo, incluindo a conclusão do ensino médio. Esse professor de física do surf dos anos 70 parece ter encontrado a profissão certa, pois ele claramente ama o que faz e transmite essa paixão para seus alunos. Embora não saibamos quem ele é ou o que estava sendo ensinado naquela aula específica, é fácil imaginar o impacto positivo que ele teve nos estudantes. A lição é clara: entre todos os fatores que influenciam o sucesso dos alunos na escola, os professores são os que têm o maior impacto. Cameron Diaz e Snoop Dogg frequentaram a mesma escola, Long Beach Polytechnic High School, na Califórnia. Apesar de não ser incomum que duas crianças da mesma escola acabem se tornando famosas, é interessante que Diaz tenha revelado que já comprou maconha de Snoop Dogg quando eram adolescentes. Diaz lembra dele como um rapaz alto e magro com vários rabos de cavalo na cabeça. Freddie Mercury é um dos maiores nomes do rock, lembrado por sua incrível voz e presença de palco como vocalista da banda Queen. Embora seja um ícone gay, ele foi noivo de Mary Austin antes de assumir publicamente sua sexualidade. Apesar de terem terminado em 1976, eles mantiveram uma amizade próxima até a morte de Mercury por AIDS em 1994. Ele preferia manter sua vida privada em sigilo e só revelou sua condição dias antes de falecer. Uma imagem que transmite muitos sentimentos. Durante um comício da Ku Klux Klan na Geórgia, em 1992, um policial negro observou uma criança branca,
vestida como um membro da KKK, olhando seu reflexo em seu escudo. A KKK é uma organização de ódio fundada em 1915, que promove a supremacia branca no sul dos Estados Unidos. A KKK tinha organizações auxiliares para crianças e adolescentes, chamadas de Ku Klux Kids, durante os anos 1920. Amy Winehouse, cantora britânica aclamada por sua música soul, lutou contra vícios em álcool e drogas durante sua carreira. Sua última apresentação em Belgrado, na Sérvia, foi criticada pela imprensa e pelos fãs como sua pior performance. No entanto, em retrospecto, é trágico ver essa foto, uma das últimas tiradas da cantora, que revela sua angústia e solidão. Ela esqueceu as letras, parou a música e agiu de forma estranha, provocando a ira do público. Um mês depois, Winehouse morreu de intoxicação alcoólica. Sua música continuará sendo uma lembrança duradoura de seu talento, enquanto sua morte prematura é um lembrete dos perigos do vício e da necessidade de buscar ajuda quando necessário. Barack e Michelle Obama são um dos casais mais admirados da atualidade, e muitas pessoas se perguntam como eles se conheceram e se apaixonaram. Na verdade, Michelle era assessora de Barack quando ele entrou em um escritório de advocacia em Chicago como um novo associado. Eles se apaixonaram e se casaram, tendo uma emocionante primeira dança ao som de Feel and Hear de Stevie Wonder. Nesta foto, podemos ver Barack fazendo uma massagem nos pés de Michelle ou removendo a garter da noiva, que é uma tradição comum em casamentos. De qualquer forma, 30 anos depois, eles ainda são um casal forte e inspirador. Steve Irving foi um conservacionista australiano que dedicou sua vida ao cuidado e reabilitação de animais. Ele trabalhou em um zoológico na Austrália e tornou-se mundialmente conhecido pelo seu trabalho ao lado de sua esposa Terry e seus filhos Bindi e Robert. Nesta foto, vemos Steve segurando um crocodilo jovem enquanto posa com sua filha Bindi. Infelizmente, Steve faleceu tragicamente em um ataque de arraia enquanto filmava um documentário. Seus filhos seguiram seus passos e continuam seu trabalho na conservação da vida selvagem. Audrey Hepburn e Grace Kelly foram duas das maiores estrelas de Hollywood de sua época, ambas nascidas em 1929 e tendo carreiras de sucesso como atrizes. Embora não tenham estrelado um filme juntas, elas se conheceram nos bastidores do Oscar em 1956, onde apresentaram prêmios. Nesta foto rara, podemos vê-las juntas, radiantes e elegantes como sempre, mostrando a amizade entre duas lendas do cinema. Ambas as atrizes já haviam ganhado um Oscar antes desse evento, mostrando seu talento excepcional na tela grande. Esta foto tocante da Major Terry Gurola e sua filha Gabi captura um momento emocionante que se tornou famoso durante os primeiros anos da guerra no Iraque. Em 2007, Gurola, uma médica militar, chegou em casa para uma pausa de 2 semanas após uma temporada de 7 meses no Iraque, onde acabou ficando estacionada por 2 anos. A foto, tirada no aeroporto de Atlanta, mostra a alegria da reunião entre mãe e filha, e demonstra a emoção que muitos pais militares enfrentam quando se reencontram com suas famílias após uma separação prolongada. Esta foto tocante da Major Terry Gurola e sua filha Gabi captura um momento emocionante que se tornou famoso durante os primeiros anos da guerra no Iraque. Clique agora nesse vídeo e descubra a história por trás dessas imagens incríveis que vão te deixar sem palavras.